Santa Teresa d'Ávila, doutora da oração. Ela nasceu em 1515. Era de uma família um pouco com recursos. Seu pai foi nomeado cavaleiro, mas ela perdeu a mãe muito cedo. Em sua vida, ela diz que quando perdeu sua mãe, ela se dirigiu à imagem de Nossa Senhora e pediu que, doravante, ela fosse a sua mãe. E, de fato, ela diz que Nossa Senhora nunca lhe faltou. De um temperamento muito expansivo, colérico, dada a leitura de livros de cavalaria, ela sempre foi algo quixotesca no modo espanhol de ser. Sempre quis coisas grandes. Conta ela que certa vez, quando ainda era criança, lhe ofereceram uma cesta para que ela escolhesse dentro da cesta algum brinquedo. E ela disse: não, eu quero tudo. E pegou a cesta inteira para si. Ela mesma diz que isso fala muito do caráter dela, porque não era pessoa de mediocridades. Ainda quando criança, ela tenta fugir de casa, junto com o irmão, para os dois se tornarem mártires, queriam eles, nas mãos dos mouros. A família os recuperou logo depois de pouco espaço que haviam percorrido. Depois, ela meio que perdeu o fervor, começou a se ocupar com coisas corriqueiras, normais. E, num determinado momento, ela decide entrar para o Carmelo, o convento da Encarnação de Ávila. O pai não queria de jeito nenhum, mas, enérgica como ela era, entrou. Porém, ela diz que os 20 primeiros anos de sua vida religiosa foram 20 anos de mornidão espiritual. Ela escreve na sua vida que ela não entende como ela pode ter vivido sequer um mês daquele jeito, quanto mais quase 20 anos, dividida entre as coisas do mundo e as coisas de Deus. Naqueles dias, de fato, a vida carmelita não estava tão bem estruturada e havia muitas visitas, havia muita interferência externa e, de fato, ela se dedicava pouco à oração. Foi então que, por volta dos 40 anos, passando pelo claustro, pelo qual ela passava todo dia, e vendo uma imagem de Nosso Senhor dos Passos, Nosso Senhor todo ferido, todo ensanguentado, ela disse a Nosso Senhor: mas quem te colocou aí? E o Senhor lhe respondeu na alma: foi a tua mornidão espiritual. Foram as tuas conversas, foram os teus parlatórios, que são esses espaços no convento em que as pessoas de fora podem conversar com as monjas que estão dentro. E aí ela começa, segundo ela, a sua conversão, a sua verdadeira conversão. Ela começa a se jogar na vida de oração. Ela resolve fundar um Carmelo para que ela possa colocar uma disciplina mais rígida. Isso gerou muitas críticas, muita perseguição. Depois ela conheceu um jovem, o Frei João da Cruz,
que com ela se aliou também para a mesma reforma espiritual do Carmelo. Ele ficou preso 9 meses pelos próprios carmelitas, sendo torturado para que não desse continuidade à obra de reforma do Carmelo. Mas, graças ao Papa Gregório XIII, então, se separa o ramo dos carmelitas chamados descalços. E eles se chamam de descalços porque assumiram um estilo de vida mais austero, mais rigoroso. Por exemplo, abstinência perpétua de carne, por exemplo, pobreza radical, sem poder desfrutar de, inclusive, louças, nada um pouco mais sofisticado, com um compromisso de clausura muito estreito, e assim por diante. E é justamente aí que Santa Teresa escreve a sua obra formativa, que é o Caminho de Perfeição, e ela achava que aqueles êxtases, aquelas experiências místicas que ela tinha, era o máximo que era possível para um homem ter nessa vida. Mas então Deus mesmo a faz passar por uma experiência transformante, um serafim com uma lança, em cuja ponta havia uma chama de fogo, feriu o seu coração, e a partir daí ela foi possuída por um amor que já não lhe dava mais descanso, uma oração contínua, chegando assim à última das moradas, que ela descreve melhor no seu livro Castelo Interior ou Moradas. Ela morre em 1582. Santa Teresa tem sido muito citada hoje em dia. Vez ou outra, escuto pessoas falando das moradas de Santa Teresa, as moradas de Santa Teresa. As pessoas vão lendo livros de espiritualidade, ou melhor dizendo, livros sobre espiritualidade, tratados, compêndios, os próprios escritos desses santos, e vão reproduzindo aquela linguagem como se tudo fosse uma questão de lirismo, quando, na verdade, é só exterioridade. Não há uma verdadeira vida mística. Ao contrário, às vezes há uma mística falsa. E é aqui que mora o perigo. Por quê? Quanto mais nós subimos nas questões espirituais, mais tudo se torna sutil e, portanto, os erros são muito mais perigosos. Nós todos, seres humanos, somos criados à imagem de Deus e existe em nós uma vocação mística. Em que sentido? Todos nós queremos experimentar de algo sobrenatural. Há no ser humano uma tendência a isso, que muitas pessoas realizam de formas, inclusive, carnais e mundanas. A nossa alma é como uma espécie de margarida, que ela precisa ir abrindo as suas pétalas para receber a luz do sol, que é Deus. Porém, se nós não temos o devido cuidado, se nós não penetramos na espiritualidade da maneira certa, o que acontece é que nós nos expomos à hipótese de que, não brilhando o sol, venha um inseto e coloque em nós seus vermes. Ou seja,
Se a nossa alma não for possuída por Deus, ela pode ser possuída pelos demônios, que estão à espreita esperando uma abertura espiritual para poderem fazer o seu ninho. E aqui nós temos que entender algumas coisas. Em primeiro lugar, existe um naturalismo psicologista muito difundido nos nossos dias, de fundo neopagão, que tem diversos matizes. Então, por exemplo, alguns dizem que Cristo está na alma de todos os homens e que, portanto, nós precisamos ir crescendo e nos desenvolvendo para nos encontrarmos com Ele. Isso é um naturalismo. Por quê? Cristo não está nas almas de todos os homens. O que está na alma de todos os homens é a presença de Deus por imensidão. Deus que sustenta o ato de ser de todos nós. Mas a presença da humanidade santíssima de Cristo em nós, em razão de deidade mesmo, só se dá pela graça. Essa eu diria que é a doutrina fundamental de Santa Teresa. Quando o homem é elevado à graça, pelo sacramento do batismo, pela fé sobrenatural, a Santíssima Trindade faz morada no cerne do seu ser. Mas isso não nos é dado pela natureza. Isso nos é dado pela graça do Espírito Santo, recebida no sacramento do batismo e na fé infusa por Deus em nossa alma. Ora, o progresso na vida de oração, portanto, não se dá de modo isolado. Essa é uma espécie de herança esotérica. Porque o que é que caracteriza o esoterismo? O esoterismo é mística sem nenhuma exigência moral. Então, qualquer lugar em que se pratica feitiçaria, em que se pratica idolatria, adivinhação, coisas do tipo, não se exige uma reforma moral da vida. A pessoa vai lá, faz um feitiço e continua sendo a mesma pessoa de sempre. O Evangelho produz em nós uma mudança moral, que, na medida em que a vida da graça vai se tornando mais forte em nós, pela oração, vai implicando, ela mesma vai demandando e vai nos empurrando para uma maior categoria de virtude, para virtudes mais espirituais. Os teólogos dizem que a primeira fase da vida espiritual a gente luta sobretudo contra o pecado. Na segunda, a graça nos empurra para fazer atos de virtude mais intensos. E por fim, quando nós já estamos dominados por Deus, então nós agimos não mais de maneira simplesmente sobrenatural, mas de maneira divina pelos dons do Espírito Santo. São esses rios de água viva de que Jesus fala no Evangelho. Ora, então não adianta nada a pessoa se dedicar à vida de oração, mais ou menos, ou até ler os escritos dos místicos, mais ou menos, se ela não é generosa em corresponder à graça de Deus na prática das virtudes mais profundas. Por exemplo, a humildade. Ou seja, descer até o abismo. Nenhum homem que foi iluminado pela luz da graça, verdadeiramente se comporta como uma autoridade espiritual, com uma patente elevada. Ele sabe, ele enxerga o seu nada, a sua precariedade, a sua depravação.
mesmo que não cometa o pecado, ele experimenta o quanto ele é corrompido por dentro. A humildade o faz descer até os abismos. Por isso ele procura obedecer, não quer fazer a própria vontade, não quer fazer as coisas de acordo com o seu arbítrio. Não, ele procura o caminho seguro da obediência, de uma caridade que vai até os abismos. Ou seja, de abraçar uma pessoa suja, de lavar um doente infectado, asqueroso, de fazer a caridade de um modo muito, muito mais heróico, exigente. É a graça que impulsiona para isso. É a graça que nos empurra. E quanto mais nós vamos subindo na vida espiritual, mais o Senhor nos coloca em situações complexas para exigir de nós, enquanto Ele mesmo nos dá, as virtudes. É claro que nós não fazemos isso por iniciativa própria. Tudo isso é impulsionado pela graça de Deus, que tem para cada um de nós um nível de santidade desigual. Não adianta eu querer ser tão santo, por exemplo, como São Francisco de Assis, se Deus não me chama a isso. Os santos são desiguais nos seus níveis de santidade. Cada um de nós precisa chegar até o nível em que a graça o levar. E isso é o protagonismo de Deus. Então, se Deus quer que você reze mais, Deus vai te dar oração. Ele vai te puxar para a oração. Ele vai te iluminar, ele vai te convidar. Talvez no primeiro momento você não perceba muito bem isso, mas se você corresponde, se você pede, se você discerne, daí a pouco você entrou num caminho realmente mais exigente. Agora, falar de moradas interiores, mas, por exemplo, com uma vaidade oculta. Uma vez um rapaz me falou: padre, tal, queria um conselho. Eu já passei pela noite dos sentidos. Eu falei: oi? Como assim? Não, mas me disseram, e é isso mesmo, tal. Eu falei: bom, mas escuta, quem passou pela noite dos sentidos tem uma humildade muito forte. Não, mas ninguém é mais humilde do que eu. Falei: ei, o fulaninho está se enganando. Ele não conseguiu perceber. Ele acha que macaquear Santa Teresa, São João da Cruz, é viver o que eles viveram, é experimentar o que eles experimentaram. Não, isso é teatro, é fingimento. A verdadeira vida espiritual demanda grande humildade, demanda obediência. O fulano não obedece ninguém, faz o que ele quer. Fica se intrometendo na vida dos outros, dando de dedo e dizendo que os outros têm que fazer, mas ele mesmo não faz nada. Ou, isso não é santidade, isso não é mística, isso é misticismo. Ou seja, é uma espécie de mística esotérica, em que você está ali se entretendo com vaidades espirituais, com abstrações, etc., mas continua a ser exatamente o que você sempre foi. Só que acontece o pior. Como há muito misticismo sendo vendido, as pessoas vão se espiritualizando, por exemplo, através do esvaziamento do eu, característico de muitas místicas orientais, que caminham rumo à aniquilação. Não. Deus nos chama ao esvaziamento psicológico, ou seja, eu não posso
ser egoísta, viver pensando em mim. Eu tenho que, por assim dizer, me soltar em Deus, mas eu não vou me desfazer. Todos nós acreditamos na doutrina da ressurreição da carne, inclusive, que os nossos corpos vão participar da glória nos céus. O que significa que nós não vamos nos dissolver numa sopa divina. Não. O contato de Deus com a nossa alma não confunde a nossa substância com a substância de Deus. Nós não somos entes emanados da divindade, nós somos criados por Deus. Somos uma substância diferente dele, mas que na medida em que vamos sendo transfigurados, iluminados por ele, a luz dele se torna tão forte em nós que, no dizer dos místicos, nós somos divinizados, mas divinizado não é a mesma coisa que divino, assim como gelado não é a mesma coisa de gelo. Há uma diferença. As duas substâncias não se confundem. Mas o que acontece? Quando a pessoa está buscando algo que Deus não quer dar, porque isso não corresponde à natureza de Deus, então ela começa a uma espécie de catarse interior. Ela vai se libertando de sentimentos, de emoções, vai se esvaziando, mas ela não está exposta aos sacramentos, à oração, ao amor de Jesus Cristo na sua humanidade santíssima, que é muito importante, porque não há outro caminho, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, eu preciso me colocar no Cristo e colocar o Cristo em mim, absorvê-lo, através dos sacramentos e através da vida de oração. Isso nós fazemos, às vezes, do jeito mais simples, contemplando o crucifixo, deixando Cristo entrar em nós, adorando o Santíssimo Sacramento, deixando Cristo entrar em nós, rezando o rosário, deixando a vida de Cristo entrar em nós, lendo o Evangelho, comungando da vida de Cristo no Evangelho, e na medida em que nós nos unimos ao Cristo, na sua encarnação, pelos méritos da sua paixão, porque não sou eu que me salvo, não sou eu que subo, é o sacrifício dele e são os méritos dele que me empurram. Então eu dependo dele, eu tenho que estar apoiado totalmente em Cristo. Quando, de fato, eu estou assim, então chega um momento em que Deus começa a me desmanchar. Que aí ele mesmo toma a dianteira da nossa vida espiritual, ele vai nos desfazendo num processo muito doloroso, mas não de dissolução, de purificação sobrenatural. E aí ele mesmo nos busca e nos leva para a contemplação da Santíssima Trindade, da divindade de Deus, a contemplação dos mistérios mais altos. Mas não sou eu que me atrevo a invadir a esfera da intimidade divina sem ser puxado por ele até lá. Quando o homem começa a fazer catarse, começa a entrar nesses silêncios estranhos de esvaziamento, de total desorientação, de ficar assim como que aberto ao tudo, não estando ele exposto ao sol divino, que é a humanidade santíssima de Cristo, o que vai acontecer? Os demônios vão entrar. Ele vai ter experiências espirituais, mas em que os demônios vão ficar parecendo-se com anjos de luz, a pessoa vai se enganar, ela vai ter experiências consigo mesma, e para discernir o que é do demônio e o que é da alma é muito difícil, porque ora o demônio atiça a imaginação da alma, ora a alma puxa pela sua disposição espiritual a ação do demônio, e aí vira uma confusão espiritual terrível, da qual a pessoa não consegue se libertar. Ela vai passando a vida
Ao invés de experimentar Deus, ele experimenta a si mesmo e experimenta falsificações de Deus produzidas pelos demônios na alma. Isso é muito sério. A pior coisa é alguém entrar numa falsa mística, achando que está entrando na mística da igreja, na mística dos santos, na mística do Novo Testamento, na mística divina. Vamos pedir a Santa Teresa que nós não nos enganemos. Ela nos assinalou um caminho bem claro. Nós temos que voltar-nos inteiramente para o Cristo. E é Ele que vai fazendo em nós, produzindo o querer e o agir, e nós correspondendo com a graça dele, porque nós não somos cadáveres. Essa que é a coisa mais maravilhosa. Quando a graça é infundida na nossa alma, ela nos capacita a corresponder às suas insinuações. Então nós podemos amar, nós podemos crer, nós podemos esperar. E é no exercício da fé, da esperança, do amor, é aí que Deus vai forjando cada vez mais a nossa alma, até que ela seja totalmente consumida por Ele, sem se desfazer. Que Santa Teresa nos ensine o caminho da verdadeira espiritualidade e que nós andemos muito precavidos contra essa falsa mística que não produz fruto, mas produz apenas vaidade e engano.